Bom dia, gente. Então, hoje a gente vai começar a estudar gramática, né? E a gente começa por uma revisão do que deve ter sido aprendido na primeira série nos anos anteriores. Eu não tenho certeza de como vocês estudaram isso, de como foi passado, então eu prefiro realmente passar essa revisão, porque é um conteúdo importante para que vocês entendam a questão da análise sintática das orações subordinadas, que é a parte, o cume de toda do estudo gramatical até agora, porque se utiliza de tudo que vocês aprenderam, então é importante que vocês saibam isso daqui. Porém, a gente não vai revisar todas as classes de palavras, pelo menos isso, né, gente? Então a gente vai revisar só algumas que vão ser mais importantes: o verbo, o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Mais para frente a gente vai dar uma revisadinha no pronome substantivo, quando a gente for falar propriamente das orações subordinadas, mas isso não importa por enquanto. A gente vai ficar por hoje com essas 4 classes aí. Então, gente, a primeira delas é o verbo, e a mais importante para a análise sintática, porque a análise sintática gira em torno do verbo, então vocês têm que saber identificar ele. O verbo, gente, eu coloquei até essa citação aí da Bíblia, no princípio era o verbo, porque o verbo é aquilo que há de mais importante na análise sintática, e não existe língua sem verbo. O verbo é o centro das línguas. Já foi feito um levantamento aí de línguas das mais remotas possíveis e não se encontrou aquela que tivesse a ausência de verbos. Então, ele realmente é uma palavra muito importante e para identificar na língua portuguesa é muito simples. Vocês vão ver que tem um truquezinho que não é decorar se é ação, fenômeno da natureza, etc. Muitas vezes a gente nem sabe o que é isso de fenômeno da natureza, né? Então a gente vai usar uma noção muito mais simples que vai ser 100% das vezes certa, que é a noção de tempo, que está inerente em todos os verbos. Todos os verbos têm, na sua finalização, na sua terminação, os sons que implicam tempo. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que você conjuga o verbo e imprime ali o futuro, o passado, o presente e etc. no final do verbo. Então você vai identificar uma palavra qualquer, vai pegar aquela palavra e vai tentar conjugá-la, imprimindo nela uma noção de tempo diferente da que já está lá. Vamos tentar identificar isso nas seguintes palavras. Cadeira. Você consegue pôr a noção de tempo aí? Não. Óbvio, né? Ok, coloquei um exemplo bem tranquilo mesmo, para que vocês façam aí sozinhos. Mas vamos tentar com haver. Você consegue imprimir noção de futuro na própria palavra haver? Consegue. Haverá, por exemplo. E passado? Houve. Ótimo. Então, se ele pode ter noção de tempo na própria terminação da palavra, ele é um verbo. Muito simples. Bonito. Você consegue fazer isso? Não, não consegue. Chover. Choveu, passado. Choverá, futuro. Olha só que simples. Você pega a palavra, imprime uma noção de tempo, a noção de tempo que você quiser. Chove, pode ser presente também. Se você conseguir imprimir a noção de tempo sem criar uma palavra nova, quer dizer que é um verbo. Ok, gente? Muito tranquilo a identificação do verbo com esse truquezinho aí que eu estou dando para vocês. Ok. As próximas palavras são o substantivo e o adjetivo. Elas têm em comum, as classes de palavras substantivo e adjetivo têm em comum que elas se flexionam, tanto em gênero quanto em número. Então, vocês têm aí, nem todos são assim, né? Por exemplo, lápis, um lápis, dois lápis. Mas é comum a essas duas classes que haja a possibilidade de flexão. Então, as meninas feias, se você quiser passar essa frase para o singular e no masculino você consegue. O menino feio, certo? Então, aí nós temos tanto um adjetivo, que é feio, quanto um substantivo, que é menino, e eles se flexionam em gênero e número. Ótimo! Vamos ver com mais detalhes cada um deles. Substantivo. O substantivo é aquela palavrinha que nomeia, que designa tudo que há no mundo, certo? Então você pega aí estrela, lua, céu, árvore, carro, farol, amor, liberdade,
tudo isso são substantivos, porque são palavras que dão nome às coisas. Então, o meu próprio nome, Marcos, é um substantivo. Tudo isso, então, são coisas no mundo, coisas que têm um nome. Isso são substantivos. Ótimo. Podem ser substantivos abstratos também, coisas que você não consegue tocar. Amor, amizade, tudo isso são substantivos. Também podem ser coisas coletivas, que não designam um ser específico ou espécie. Por exemplo, a vara de porcos. Vara, então, é um substantivo. Também você tem o Senado. O Senado é um conjunto de pessoas, né? Um conjunto de pessoas, junto com uma função, junto com um prédio, tudo isso é Senado. Então, é uma ideia abstrata, mas que é uma coisa no mundo. Então, isso é substantivo. Substantivo nomeia. Muito simples. Adjetivo. O adjetivo, ele dá qualidade, ele é um assistente de qualidade. O que eu quero dizer com isso? Que ele dá características para um substantivo. Então, se você pega aí, comprei um carro novo, peguei de uma gramática essa historinha em que você tem sempre a ideia de carro, que é o substantivo, e esse carro vai tendo qualidades atribuídas a ele. Um carro novo, comprei um carro novo. Depois de alguns anos ele ficou velho. Ok, então novo e velho são duas qualidades, uma anterior e a outra mais recente, que foram sendo adquiridas pelo carro. Ele era um carro de passeio. De passeio é uma locução adjetiva, tem duas palavras que formam um adjetivo, mas vendi para alguém que o usa como cargueiro. Cargueiro, outro adjetivo. Então, vocês estão vendo que sempre são novas qualidades, novas características que vão sendo atribuídas ao carro. Ele veio amarelo de fábrica, mas o novo dono pintou de verde. Ótimo, gente. Adjetivo, então, qualidades, características que se atribuem a substantivos. Eles sempre são atribuídos a substantivos. O carro não deixou de ser carro, somente ganhou novas qualidades. Ótimo. O advérbio, por fim, é o mais complicado. Tem vários slides para falar de advérbio, porque ele tem uma série de características chatinhas. Eu tenho certeza que alguns de vocês nunca entenderam muito bem o que é esse negócio de advérbio. Bom, para começar, vamos ver aí como é que se forma essa palavra. Adverbium. Advérbio. O que quer dizer isso? Aquilo que está próximo, aquilo que acompanha o verbo. Ótimo, perfeito. Então, o advérbio é como se fosse o adjetivo do verbo. Ele modifica o verbo, ele dá qualidade ao verbo, da mesma forma que o adjetivo dá forma, dá qualidade ao substantivo. Até aí, tudo bem, gente? Então, essa é a primeira função dele, acompanhar um verbo. Porém, ele pode acompanhar outras palavras, que são o adjetivo e outros advérbios. Então, para ficar mais claro, ele não acompanha substantivos. Quem acompanha substantivos é o adjetivo. O advérbio também pode acompanhar orações inteiras. Ótimo. Vamos ver isso com calma, não se desesperem. Então, primeiro, ele acompanha verbo, é a função primordial dele, a função principal do advérbio, acompanhar verbos. Então, vamos ver um exemplo. Ele corria lentamente. Qual é o modo como ele corria? Correr, a gente pode imprimir tempo? Pode. Eu correrei, eu corria. Ok, então é o verbo. Pode imprimir tempo ali no finalzinho da palavra. O verbo, então, é acompanhado por outra palavra, que é um advérbio. Ótimo. Qual é esse advérbio? Lentamente. Por que ele acompanha o verbo? Porque lentamente dá o modo como você corre. Modo como ele corre, que é lento. Ótimo. Você me entende mal. Entender é verbo. Eu entenderei, eu entendi, eu entenderia, eu entendo. Todas são noções de tempo. Ótimo. Então é verbo. E o que está acompanhando o verbo? Mal. É o modo como ele entende. Ele entende bem ou ele entende mal. Ótimo. Então, se está acompanhando o verbo, está mudando a noção, está dando qualidades ao verbo, é porque é um advérbio. Perfeito. Porém, o advérbio também pode acompanhar, como eu disse antes, adjetivos
outros advérbios e orações inteiras. Vamos ver como é que isso funciona. Ela era muito bela. Normalmente, então, os advérbios que acompanham adjetivos dão noção de intensidade. Então, é a intensidade da beleza. Bela é adjetivo, porque dá qualidade. Muito é advérbio, porque dá qualidade ao adjetivo. Certo? Fiquei completamente imóvel. Mesma coisa. Imóvel é uma qualidade que eu tenho. Eu estou imóvel. Completamente é o modo como eu estou imóvel. Né? É a intensidade de como eu estou imóvel. Certo? Então, se o completamente está modificando o imóvel, é porque ele é um advérbio, porque ele acompanha, ele modifica, ele dá qualidade a um adjetivo. Então, se você tem palavras que acompanham, que dão qualidade àquelas palavras que não são substantivos, é porque é advérbio, certo? Deu qualidade a palavra que não é substantivo, é advérbio. Perfeito? Perfeito. Próximos exemplos, acompanhando advérbios. Então, passei a noite bem mal, muito mal. Então, é um advérbio acompanhando o outro. Como é que você passou a noite? Mal. Mas não foi qualquer mal, foi bem mal. Então, tá um advérbio modificando o outro. Da mesma forma, estamos muito perto. Eu estou perto. Ok. Perto está modificando estamos, que é verbo, portanto, é advérbio. E o muito? Está modificando estamos? Não. Está modificando perto. Muito perto. Portanto, se ele modifica um advérbio, ele deve ser outro advérbio. Por quê? Palavras que modificam aquelas que não são substantivos são advérbios. Ótimo. Que modificam, que dão qualidade. Finalmente, o advérbio pode modificar uma oração inteira, pode dar qualidade a uma oração inteira, pode dar característica a uma oração inteira. Eu me recuso, simplesmente. É o modo como você se recusa. Você se recusa, simplesmente, categoricamente, você se recusa. Possivelmente, eu me atrasarei. Provavelmente, eu me atrasarei. Outra dica importante, palavras terminadas em mente são advérbios, sempre. Essa é boa, porque vilmente é advérbio. Ok? Pessoal, era isso. Os advérbios são um pouquinho mais complicados, os outros são mais tranquilos. A gente vai retomar isso quando for falar de orações subordinadas. Vai retomar brevemente, então é importante que vocês revejam essa matéria. E é isso aí. Um grande abraço.